Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Uma mistura de medo e alegria. E é maravilhoso estar com os meus pais aqui também. E a minha responsabilidade com vocês hoje é trabalhar o tema de hoje, que é Reconectando na Misericórdia. Você já leu o nosso texto base de hoje, de Lamentações. E daqui a pouco a gente vai ler ele de novo. Mas primeiro, eu preciso tirar uma dúvida com você. Responde para mim, da forma mais sincera que você puder. Qual foi a última vez que você olhou para o céu? Não é uma pergunta espiritual, estou falando céu de Cubatão mesmo. Qual foi a última vez que você olhou para o céu? Foi hoje? Ótimo, né? Antes de você sair de casa, ou depois você saiu, você deu uma olhada ali, viu o céu. Quando a gente vê o céu noturno em filmes e documentários, ele costuma ser assim, ó. Vamos ver. Ei, meu Deus, vamos confiar que vai passar. Isso. Assim, tá um pouquinho claro, mas dá para você ver. Essa foto, inclusive, do céu, é lá do céu de São Francisco Xavier, um distrito lá de São José dos Campos, a 3 horas aqui de carro, super perto. Eu olho e vejo, gente, uma estrela em cima da outra, galáxias, coisa linda, glória de Deus brilhando no céu. Mas aí eu olhei essa foto e eu pensei, mas como que é o céu da minha cidade? E aí eu peguei minha câmera e eu tirei uma foto. E quando a gente olha para o céu de Cubatão, a gente vê isso. Mais ou menos isso. Nenhuma estrela no céu, nada, nem perto disso. E num céu completamente limpo, você consegue ver 3. E aí você descobre que uma delas era um helicóptero passando. Mas você consegue me dizer qual que é o motivo dessa diferença? Por que de um lado a gente tem, mesmo com cidades relativamente próximas, o céu tão diferente? O céu que a gente vê aqui no estado de São Paulo não é o mesmo? Por que eles veem estrelas e a gente não vê? Por que o nosso céu é assim e o deles? A luz, o que mais? Poluição, interessante. Então, quem já morou na roça vai dizer que é porque na cidade, exatamente, tem muita luz. Em lugares mais isolados, mais escuros, sem luz elétrica, a gente consegue ver um céu muito mais bonito. Quem é nerd, temos nerds essa noite, vão dizer que em alguns períodos do ano, com um tempo mais seco, a gente consegue ter uma visão melhor das estrelas. E quem mora em Cubatão vai virar para você e vai dizer, é claro que é poluição. Se tem alguma nuvem ali, ela não é nuvem, ela é fumaça de alguma chaminé poluindo o nosso ar e impedindo a gente de ver as estrelas. Então, você concorda comigo que apesar da gente olhar para o mesmo céu, a gente pode não ver as mesmas coisas? É possível. Que simplesmente ter os olhos abertos e olhar para cima, às vezes não é o suficiente para ver a beleza de um céu criado por Deus. Às vezes, algo simplesmente dificulta a nossa visão, poluição, luz, e impede de vermos o que está bem na nossa frente. Por que eu comentei isso? Porque é desse jeito que o profeta Jeremias começa o capítulo 3 de Lamentações. Abre comigo lá, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Ele começa assim, olhando, mas sem conseguir enxergar. Tem algo escurecendo a sua visão, impedindo ele de ver claramente. Em Lamentações 3:1, ele vai pausar a lamentação que ele está fazendo sobre todo o povo de Israel, e ele começa a confessar como é que está o coração dele. É uma oração pessoal diante de Deus. Ele diz isso: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Não importa o quanto ele olhe para o céu, tudo permanece brilho. E ele vai continuar lá no versículo 6 também, acompanha comigo. Ele me faz habitar na escuridão, como aqui há muito tempo. É tão grande a sua dor que é como se ele estivesse preso num caixão, ou até mesmo lembrando do texto lá de Jeremias, de quando ele ficou preso numa cisterna, deixado para morrer, na completa escuridão da alma. Palavras não são suficientes para descrever esse coração que sofre aqui nesse texto. E, é claro, esse livro, ele não se chama Lamentações à toa. Vocês ouviram semana passada um resumo sobre o contexto de Jeremias. A sua nação
foi destruída. O seu lar foi invadido e por um império completamente violento. Os muros da cidade foram completamente derrubados. As casas queimadas, as pessoas escravizadas e outras deixadas simplesmente para morrer de fome. Aquela cidade, que era uma pedra preciosa entre as nações, se tornou um exemplo de destruição e morte. Mas é ainda pior do que isso. Porque enquanto o sofrimento de Elias pela cidade e a própria cidade está um caos, o coração e a mente de Elias está ainda pior. A mente de Elias está despedaçada. Ele não aguenta mais. Você pode ver nesse capítulo formas cada vez mais variadas e profundas e tristes de descrever o seu desespero pessoal completo. E o ápice disso está lá, no versículo 18, que diz assim: não tenho mais. A minha esperança no Senhor acabou. Mas a sua mente e o seu coração está ainda pior. Te falta alegria, te falta esperança, te falta paz, te falta até fé. Parece que o poço é tão profundo que nunca vai existir uma corda que consiga te resgatar. Acabou a alegria, a paz, a esperança em dias melhores. O céu que Jeremias via era ainda mais escuro do que o nosso. Mas algo acontece. Lê comigo os versículos do nosso tema, a partir do versículo 21. Acompanha comigo aqui, se você quiser também. Trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Peraí, o que aconteceu? A situação era de tristeza. É como se você estivesse ouvindo uma música naqueles rádios. Antigamente, deixa eu te explicar, existia uma coisa chamada rádio. Eu não sei se é da sua época. Mas vamos lá, vai dar muito trabalho para explicar, então você pesquisa depois. Mas é como se do nada, com um pequeno toque, você mudasse a estação e a música mudasse também. É como se do nada nós tivéssemos de desespero, esperança. Passássemos do medo para a confiança. E aí você pode me perguntar também, como isso é possível? E, melhor ainda, como que eu consigo isso? Os nossos dias atualmente são muito cheios de ansiedade, preocupações, medos, morte constante na TV, de pessoas próximas de nós. Então não seria ótimo ter um botão que eu aperto e que a esperança volta? Assim, que os medos se vão, as preocupações somem. Não seria ótimo ter algo assim? E para todas essas perguntas, a resposta, como sempre, está no texto. Jeremias lembra de uma coisa. Uma lembrança, uma memória resgata a visão dele da escuridão. Mas que memória é essa? Que lembrança teria esse poder de transformar desespero em esperança? A resposta, como sempre, está no texto. E a gente acabou de ler. As misericórdias do Senhor. Misericórdia. Jeremias já ouviu essa palavra antes, milhares de vezes. Como quando criança, ele leu a Torá, com certeza inteira. Ele é judeu. Ele conhece os livros do Antigo Testamento desde pequeno. Ele cresceu decorando o Pentateuco de cabeça. Então, se você perguntasse para um judeu o que é misericórdia, ele diria que significa compaixão. Se compadecer, ajudar alguém em necessidade. Mas não é qualquer tipo de compaixão. Misericórdia é ter compaixão por quem cometeu um erro. Misericórdia envolve perdoar. Misericórdia envolve abrir mão do direito justo de punir quem praticou um mal contra você. É cuidar de quem te causou dor. E para Jeremias, misericórdia não é só uma palavra no dicionário, um texto escrito num livro. Misericórdia é uma história.
a nossa história. E você conhece essa história. É a história que trouxe você aqui, essa noite, inclusive. E não existe nenhuma tarefa mais importante do que contar essa história. E não existe nenhuma responsabilidade maior do que contar ela direito. Então, imagine o meu medo. Mas, para minha alegria, os meus irmãos seminaristas, glória a Deus por eles, fizeram isso nas últimas semanas. Mostrando o caminho que vai da queda da humanidade até a glorificação com Cristo. Então, você pode se aprofundar nesse tema quando você quiser no YouTube da igreja. Olha aí o marketing. Olha aí, bom, gostei. Mas já que você está aqui, um humilde resumo pode te ajudar a compreender. Porque se lembrar da misericórdia mudou o coração de Jeremias, talvez essa lembrança também traga mudanças para nós. Então, me permita te lembrar do básico, do básico, do básico. Deus escreveu um livro. Essa é provavelmente uma das frases mais surpreendentes que existe, então eu vou repetir ela para você. Deus escreveu um livro. Antigamente tinha uma coisa chamada livraria, eu sei que pode não ser da sua época também, mas eu não vou conseguir explicar, é muito complexo, depois você pesquisa. Mas quando autores famosos, de ficção, por exemplo, faziam um Harry Potter da vida, um Senhor dos Anéis, escreviam um novo livro, fãs formavam filas gigantes na frente dessas livrarias. Pessoas dormiam, passavam a noite lá dormindo para pegar os primeiros livros e ter a primeira oportunidade de ler. Mas eles se preparavam, eles dormiam, eles se dedicavam para ler uma história que muitas vezes era ótima, mas era completamente inventada. Que só existia na cabeça da pessoa que criou e só passaria a existir na cabeça de quem lesse. É bonito, lindo, mas não é real. Mas esse não é o caso desse livro. E se eu te disser que Deus escreveu um livro sobre uma história real? A história mais importante de todas. Um livro escrito palavra por palavra para nós. Um livro sobre Deus, sobre o mundo onde a gente vive e sobre nós. E, sem querer te dar spoiler, nesse livro, Deus constitui um plano para que a gente tenha um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele, como se a gente fosse, não como se a gente fosse, mas como uma família. Um livro sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Um livro desse parece importante, não parece? E talvez a gente deva dar uma atenção para ele. Você sabe o nome desse livro? Não, eu tenho certeza que você sabe o nome desse livro. Qual que é o nome desse livro? A Bíblia, isso. E esse livro começa falando sobre Deus. E você conhece esse Deus, não conhece? Esse Deus é perfeito. Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é amoroso, e tudo aquilo que Ele cria glorifica o seu nome e reflete a sua beleza, poder e majestade. O pôr do sol, a natureza, os mares profundos, as montanhas gigantes e imponentes, tudo glorifica o Senhor. As estrelas que a gente comentou, os planetas, aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não vê. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Aprendi com o Senhor, muito bom. Falando em coisas que a gente não vê, a gente esquece de uma coisa muito simples. Mas nesse exato momento em que você está sentado aí, olhando para mim e me ouvindo, achando que é só isso que você está fazendo, tem muita coisa sendo sustentada pela mão de Deus nesse exato momento e que você nem percebe. Você quer um exemplo? Sem você notar, presta atenção, sem você notar, até eu terminar esse parágrafo, você vai ter respirado 6 litros de ar, seu coração vai ter bombeado 5 litros de sangue, pelos quase 100 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares do seu corpo. Você está sentado. Esse sangue que mantém as suas 220 bilhões de células funcionando ao mesmo tempo em que os seus ouvidos ouvem a minha voz, transformam o que eu estou dizendo em informação, compreendem aquilo que eu estou dizendo, eu espero que você compreenda, e essa informação é transportada pelo seu cérebro para todos os seus neurônios a 400 km por hora, se você não estiver com preguiça. Nossa, muita coisa, né? Mas você não está convencido. Você quer outro exemplo de uma coisa que está acontecendo enquanto você está parado aqui? Nesse exato momento, o nosso planeta está rodando, sabia?
no seu próprio eixo a 2.000 quilômetros por hora e viajando a 107.000 quilômetros por hora pelo espaço em volta do Sol, que também está rodando, enquanto leva a gente de carona pela nossa galáxia a 777.000 quilômetros por hora. Então, se a sua labirintite já atacou agora, com tanta coisa rodando, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, não se preocupa, vai dar tudo certo. E tudo isso acontece sem esbarrar em nada, sem a sua água derramar, e com todos nós respirando, vivendo e pensando no que vai comer depois do culto, né? Porque isso é muito importante. Então, olha o tamanho desse Deus, do poder de um Deus que cuida de nós sem que a gente nem perceba, em coisas que a gente nem nota. Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, perfeito e amoroso, que criou o homem e deu ao homem tudo isso para cuidar. E mais do que isso, deu liberdade ao homem para escolher se relacionar com esse Deus. Depois, sinceramente, de todo esse poder manifestado, sustentando e guiando todas as coisas, ele poderia muito bem nos obrigar a obedecê-lo. Do ar que você respira até o pensamento mais profundo da sua mente, tudo vem do Senhor, tudo é sustentado por Ele. Devemos tudo a Ele, mas não, Deus não obriga. Ele não criou máquinas sem liberdade. Deus quer um relacionamento verdadeiro com a sua criação mais preciosa. E Ele sabe, e você também sabe, que um relacionamento por obrigação, sem escolhas, é um relacionamento de mentira. E Deus sabe disso também. Por isso, Ele dá ao homem uma escolha, um relacionamento com Ele, uma vida em plenitude, com a fonte de todo amor e bondade, a eternidade de alegria de verdade com esse Deus, de cuidado e de comunhão, não com qualquer um, mas com o Rei do Universo. A maior proposta de todos os tempos, e sinceramente a proposta mais fácil de aceitar de todos os tempos. Olha, é Deus, um relacionamento com Deus. E o que esse homem, Adão, faz? Ele pisa na proposta de Deus e joga fora, como se fosse lixo. É isso que acontece. Você consegue entender o peso disso? Você lembra da história, mas, mesmo assim, abre comigo, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Deus estabelece um princípio muito simples para o relacionamento com o homem e com a mulher. Não comer um fruto de uma árvore, simples. E Adão e Eva fazem o quê? Desprezam e desobedecem a Deus e trocam a vontade dele pela vontade dos seus corações egoístas. Então, lê comigo, Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os olhos deles têm o mesmo problema que os olhos de Jeremias. Eles olham, mas não veem. Se os olhos se abrem, mas se abrem para si mesmos, só para as próprias frustrações, os próprios desejos, as próprias vontades e o próprio egoísmo. Por isso que tudo aquilo que eles sentem depois desse ato é vergonha. E assim, eles perdem completamente de vista quem estava diante deles o tempo todo. Deus e o seu amor. Nós ficamos desconectados com Deus. Gente, que decisão terrível. E é aí que o pecado entra no mundo. Você sabe dessa história. E da mesma forma que cometer um crime ou praticar uma ofensa contra outro ser humano, aqui no mundo real, tem consequências reais e exige punição ao ofensor, imagine que punição seria suficiente diante de um crime contra o Rei do Universo. Irmãos, nós somos pó. Não, na verdade a gente é pior do que pó, porque até o pó obedece a Deus. Nada que nós temos e nada que nós somos é suficiente para pagar uma ofensa tão grande, para quitar uma dívida tão alta, a gente simplesmente não consegue pagar. E eu disse nós,
Porque Adão não é simplesmente um homem pecando. Ele é o representante da humanidade pecando. Ele era o que a gente tinha de melhor. E por meio dele, como Paulo vai dizer lá em Romanos 5,12, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Inclusive, o melhor resumo possível disso é o resumo que Paulo vai dar. E se eu puder resumir o resumo dele, eu diria: havia um primeiro homem. Esse primeiro homem pecou. A partir disso, todos os seus filhos e descendência partilham da sua corrupção e queda. Por isso, têm parte no pecado, nascem em pecado, praticam pecado e morrem em pecado. E não havia nada que a gente pudesse fazer para nos reconectar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom, nós não. Deus é justo, nós não. Deus é santo, nós não. Deus valoriza os relacionamentos, nós não. E você sabe disso, até os nossos atos de bondade são formas da gente se sentir melhor com nós mesmos. Egoísmo até na bondade. Todos pecaram e, sinceramente, não há nada de bom em nós. Mas o que Deus faz? Derrama misericórdia. E desde o começo, Ele cobre a nudez dos pecadores, não os destrói, e entre as consequências dos seus atos, Ele lhes dá uma promessa de esperança, de que no futuro, o mal, o pecado, seria destruído. Então, gerações passam, e o que Deus faz? Derrama misericórdia. Ele escolhe um homem chamado Abraão, e pela sua misericórdia, transforma sua família numa nação. Ele estabelece uma aliança, um relacionamento novamente. Um povo impuro e pecador, e todos são. Mas Deus insiste em se aproximar, mais uma vez. Mais gerações passam, Deus ensina princípios, estabelece mandamentos, transforma um grupo de escravos em uma nação próspera e cheia de paz. Ele cuida e restaura o seu povo. Ele ama e abraça o seu povo. E o que o seu povo faz? Se afasta, ignora Deus, joga fora o seu amor e cuidado, como se fosse lixo. E o que Deus faz? Derrama misericórdia. Livros como Juízes, que a gente estudou no mês passado, mostram que só existe uma coisa não existe uma coisa maior do que o nosso pecado, que é a contínua misericórdia de Deus. A única coisa que consegue superar o quão baixo é o nosso pecado é o quão maior e grande é a misericórdia de Deus. E Deus foi misericordioso com seu povo por anos, décadas, séculos. E depois de mais de 300 anos de misericórdia e perdão com a nação de Israel, o povo continuava insistindo. Insistindo em quê? Em jogar o amor e o cuidado de Deus fora como se fosse lixo. E Deus, então, disciplina o seu povo, permitindo que eles sejam entregues aos seus inimigos. Esse é o contexto de Lamentações. Eles perdem o combate e são levados cativos. E é sobre isso que Jeremias decide lamentar. Destruição e caos, derrota e fracasso. Mas o seu lamento muda quando ele lembra dessa história que eu acabei de te contar. A história da misericórdia. A história que lembra que a gente nem merecia estar vivos para começar. A história que lembra que, apesar das circunstâncias, a nossa maior dor deve ser pelo peso dos nossos pecados que nos afastam de Deus. E que a misericórdia de Deus é a única coisa que impede que Deus faça conosco o que nós fizemos com o amor dele. Que Deus faça conosco aquilo que nós merecemos. Porque se tem algo que todos nós merecemos, é ser afastados, ignorados e jogados fora, como se fôssemos lixo. Eu sei, não é o tema que você quer ouvir num domingo, né? Pecado é um tema que sempre incomoda, toca em partes profundas do nosso ser. Ainda mais porque a gente vive numa época em que muita gente insiste em dizer que você é capaz, você consegue, seus sonhos vão se realizar, você é o dono da sua vida, o protagonista da sua história. Amém? Misericórdia, meu Deus do céu. Mas assim como aquele livro de ficção
que eu comentei antes, é uma história que parece muito legal, mas ela não é real. Só existe dentro da cabeça de quem pensa nisso e quem fala essas bobagens. No mundo real, antes de nós sermos salvos por Cristo, nós éramos pecadores, terríveis pecadores. Homens e mulheres que pisaram nas bênçãos do Senhor, na misericórdia de Deus, e que escolheram viver desconectados de Deus. E precisamos lembrar disso todo dia. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que a gente consegue ver as estrelas melhor na roça, que eu comentei no começo. Quanto mais escuro o céu, mais brilham as estrelas. Quanto mais a gente percebe o peso dos nossos pecados, mais percebemos a grandeza da misericórdia de Deus. Mas Deus, isso é maravilhoso, Ele não desistiu de Israel. Ele não desistiu de Jeremias, e Ele não desistiu de nós também. Que maravilha. E, por isso, ao lembrar da história da misericórdia, a conclusão do profeta é uma só, e nós já lemos essa conclusão várias vezes hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebeu a diferença? Por isso o coração dele consegue mudar do desespero para a esperança. Por isso o nosso coração pode sair do desespero para a esperança. Precisamos lembrar quem nós somos e o quanto Deus nos ama, apesar de nós sermos quem nós somos. Mas enquanto a história de Jeremias termina aqui, no Antigo Testamento, a história da misericórdia não termina aqui, graças a Deus. É possível encontrar misericórdia em cada página da Bíblia. Das genealogias aos salmos, das parábolas às profecias. Mas a maior história de misericórdia de todas nos alcança em uma pessoa: Jesus. Amém? E você lembra, eu disse que nós não tínhamos como pagar a dívida do nosso pecado, era caro demais, e que não havia nenhuma forma de nós nos reconectarmos com Deus. E não havia mesmo. E Deus sabia disso. E como a ofensa é nossa, o pagamento só pode ser nosso. O relacionamento não pode ser restaurado de forma justa sem que justiça seja feita, porque o nosso Deus é justo, a gente falou sobre isso ontem. Nós destruímos a relação com Deus. Nós destruímos o mundo que Deus nos deu para cuidar. E ainda arranjamos tempo para destruir relacionamentos com as outras pessoas também, com as nossas palavras e as nossas atitudes pecaminosas e egoístas. A gente quebrou a ponte de conexão entre nós e Deus, e a gente simplesmente não consegue consertar essa ponte. Mas, graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus envia um carpinteiro para consertar essa ponte. E você sabe o nome desse carpinteiro. Esse carpinteiro é Jesus. E que é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Ele vem à Terra, ele vive uma vida como a nossa, mas completamente sem pecado. Então, é isso, a punição só podia ser paga por um homem. Jesus é homem. Mas o único que teria poder para pagar por essa dívida tão alta seria Deus? Jesus é Deus. E aquele que é perfeito, naquela cruz toma o nosso lugar, toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado, toda a nossa rebelião, toda a nossa maldade, toda a nossa desobediência, e assume o nosso lugar diante de Deus. E ao mesmo tempo ele é misericordioso, nessa história de misericórdia, e ele cumpre as exigências da santa justiça de Deus. E agora, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e pode desfrutar novamente dessa conexão, desse relacionamento com Deus. Maravilhoso, não é? Eu não consigo resumir em palavras. Por quê? Porque Ele nos ama. E por que Ele nos ama, eu não sei. Então eu vou fazer a mesma coisa que Jeremias faz quando ele não consegue expressar os seus sentimentos. Ele, em todo o livro de Lamentações, usa textos bíblicos quando ele não consegue se expressar, então eu vou citar as escrituras igual a ele. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 9 e 10. O motivo está ali. E se você quiser, acompanhe aqui comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O Senhor nos resgatou para nos reconectar com Ele. De novo, união com Ele. Então, se você lembra, eu dei um resumo de Paulo sobre o homem, né? Mas o resumo de Paulo tem uma parte 2. E o resumo, a continuação de Paulo, que Paulo daria, seria essa. Eu sei que você lembra. Havia um homem, um primeiro homem. Esse primeiro homem pecou. A partir disso, todos os seus filhos e sua descendência partiram da sua corrupção e queda. Por isso, tem parte no pecado, nasce no pecado, praticam pecado e morrem no pecado. Mas, pela infinita misericórdia de Deus, um segundo homem veio ao mundo. E quem vai até esse segundo homem, que não pecou, mas morreu pelos pecadores e cumpriu tudo aquilo que era exigido com perfeição, faz da morte dele a sua morte, da justiça dele a sua justiça, da vida dele a sua vida. Eu não vou conseguir, me deixa ler mais um texto sobre isso. Eu preciso ler, eu coloquei aqui, eu preciso ler ele. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 18. Pode acompanhar comigo aqui também. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. O que nós temos? Vida. Qualquer vida. É vida eterna. E não é qualquer vida eterna também, é vida eterna com Deus. Amém? Tá ótimo, não tá? Muito mais do que o suficiente. Muito mais do que nós merecemos. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que se Deus nos salvasse e imediatamente nos teletransportasse de onde a gente está, nos jogasse numa ilha deserta, para a gente morrer de fome, sem comida, sem água, ainda assim nós teríamos motivos infinitos para glorificar e agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida eterna foi ganhada. Então não importa, o resto não importa. Mas a gente está numa ilha deserta? Eu estou até com dúvida agora, a gente está? Me avisa. A gente está numa ilha deserta? Não, a nossa situação é muito melhor do que isso. E é com isso que eu quero finalizar essa noite. Falando da misericórdia que, meu Deus, vai além do perdão e da salvação. Então, me permita uma última passagem, um último texto. A nossa última parada na história da misericórdia. Eu vou pedir, se for, para você abrir em Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Você lembra dessa história? Jesus morreu, e 3 dias depois, o que aconteceu? Ele? Não. Foi uma coisa, parece que ele foi comprar pão. Não, alguma coisa importante aconteceu. Ele morreu e 3 dias depois ele? E isso, ele ressuscitou e foi por você. Foi por mim e por você. O plano de salvação foi concluído. A salvação foi alcançada e foi garantida. Aleluia. Se você ouviu um aleluia aí, foi meu pai, tá? Gostaria de deixar isso claro. Aleluia. Fechou a conta. Passou a régua. Jesus cumpriu o seu papel com perfeição. A misericórdia foi derramada. Mas assim como Jeremias, alguns discípulos nesse texto olhavam, mas não conseguiam ver. Tudo aquilo que eles viam era a mesma coisa que Jeremias viu. A sua frustração e o seu desespero. E é aí que Jesus entra. Acompanha comigo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Então,
conversavam e discutiam, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Maravilhoso, maravilhoso. Mas, volta para cá. Não parece absurdo? Jesus reconcilia a humanidade com Deus. Eu acabei de falar sobre isso. Ele realiza com perfeição um plano criado antes da fundação do mundo. E ele ainda assim arranja tempo para visitar discípulo com crise de identidade, correndo pelo caminho, voltando para casa. Olha isso. Jesus suportou a morte. Ele venceu a morte e suportou toda a ira de Deus. E os discípulos não conseguiam ficar 3 dias sem duvidar da própria fé, sem querer abandonar a fé. Parece a gente, né? Parece. Jesus já resolveu o maior problema da humanidade. Ele não precisava ir até lá. Era uma crise de fé. Todos nós já tivemos uma e talvez tenhamos muitas ainda ao longo da nossa vida. Mas o que Jesus faz? Ele derrama misericórdia. Ele acabou de garantir a nossa salvação eterna no céu, mas ele ainda se preocupa com a tristeza e o desânimo do dia a dia desses homens. Gente, que Deus é esse? Que ele não só nos salva, mas ele nos concede consolo e alegria de ter bênçãos no nosso dia a dia, dia após dia, assim como as suas misericórdias. Um Deus que se preocupa com detalhes. Um Deus que nos dá família, igreja, roupas, alimento, condições de chegar até aqui. Gente, que Deus é esse? E essa misericórdia é a misericórdia que vai além do perdão. Um Jesus que vai além por nós, porque nos ama e cuida de nós, seja perdoando todos os nossos pecados ou ajudando a gente a passar naquela prova da faculdade, garantindo a nossa eternidade com Ele no céu, ou ajudando a gente a falar em público quando a gente está nervoso. É o Deus que nos ajuda no grande e no pequeno, no difícil e no simples. Gente, que Deus é esse? Eu sei, é o meu Deus. É o seu Deus, é o nosso Deus. Mas voltando, você já viu hoje o que está acontecendo nesse texto que a gente acabou de ler? Eles estão diante de Deus, caminhando com Deus, eles estão falando com Deus,
mas eles não veem Deus. Tudo aquilo que eles veem é a si mesmo. Te lembra alguém? Adão, Jeremias, a gente. E o que Jesus faz? Ele pergunta, com todo o amor do mundo, do que se trata? Por que vocês estão tristes? Qual que é o motivo de tanta tristeza? E eles dão a resposta de Jeremias, que a esperança deles em Deus havia acabado. Chega, Jesus morreu, acabou. E mesmo que alguns tenham dito que Jesus ressuscitou, eles não acreditam, simples. Chega, não mais. E como que Jesus trata o coração desses discípulos? Como que Jesus transforma corações sem fé em corações que no final ardem por Ele? Como Ele transforma desespero em esperança? A resposta, como sempre, está no texto. Jesus conta para eles a história da misericórdia. Ele faz aquilo que a gente fez hoje, infinitamente melhor do que eu, claro. Do Gênesis escrito por Moisés, e até os profetas, como Jeremias, que a gente citou hoje, ele mostra que a misericórdia de Deus caminha e nos leva até a salvação pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. E no partir do pão, e eu amo essa parte, o final se encontra com o começo. Nesse gesto, dessa refeição, a conexão de Lucas acontece com o relato de Gênesis que a gente leu. De Adão com Jesus. Do primeiro homem com o segundo homem. E qual que é essa conexão? Você me pergunta? Os olhos abertos. A primeira refeição relatada na Bíblia, aquele fruto terrível que a gente leu, abre os olhos de Adão e Eva e inaugura o pecado no mundo. Mas em Lucas, a primeira refeição, depois da ressurreição de Jesus, abre os olhos dos discípulos. Mas não para o pecado, mas para a misericórdia de Deus que nos alcança em Cristo. E agora eles finalmente olham e conseguem ver. É Jesus que nos permite enxergar Deus novamente. Deixa eu repetir. É Jesus que nos permite enxergar Deus novamente. Que muda a nossa percepção e nos faz finalmente ver com clareza. Uma visão que não vem da nossa inteligência ou da nossa capacidade de entender a mensagem, mas vem unicamente da graça do Espírito Santo que nos ilumina e nos transforma. Não somos nós, irmãos, nem para entender o Evangelho somos nós. É Ele, é tudo Ele, é tudo por Ele, é tudo do jeito dEle, é tudo sobre Ele. E eu falei tanto, mas eu só tenho uma aplicação para a gente essa noite. Uma só. Olha aí, vai ser fácil de você decorar. Muito fácil. Simples. Lembre da história da misericórdia. É só isso. Só isso. Mas ao mesmo tempo, é tudo isso. Porque essa é a lembrança mais importante que você deve ter na sua vida. Foi essa lembrança que resgatou Jeremias da desesperança. Foi essa lembrança que resgatou os discípulos da incredulidade. A história da misericórdia. Foi essa esperança, essa história que resgatou nós, eu e você, da condenação. E é essa lembrança que sempre nos resgatará nos dias difíceis. Seja hoje, seja amanhã, seja depois, e depois, e depois, até a eternidade. Então eu vou pedir para o louvor, ficar à vontade, se quiser já subir, nós já vamos encerrar. Mas só para finalizar, pode ser, e esse aí é o nosso céu de Cubatão, pode ser que o nosso céu de Cubatão nunca fique tão iluminado de estrelas, mas oremos para que na nossa visão, a misericórdia de Deus brilhe como um céu estrelado a partir de hoje. Então, de Adão a Jeremias, de Jeremias a Jesus e de Jesus até você, que você lembre que a história da misericórdia continua até hoje. E assim como as misericórdias de Deus se renova a cada manhã, a misericórdia, alegria e salvação te esperando hoje. Então,
Só um pedido: deixe Jesus abrir os seus olhos. A vida eterna te espera, meu irmão. O que você está esperando? É com Ele que nós vamos passar a vida eterna. Então, que nós estejamos alegres com isso. Então, da mesma forma que o pecado fez os homens abrirem os olhos para enxergarem apenas a si mesmos, a ressurreição de Jesus nos abre os olhos para uma realidade muito maior do que nós mesmos. Jesus Cristo, Ele é a misericórdia que reconecta com Deus. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor sobre esse momento. Louvando ao Senhor sobre esse caminho de Emaús, sobre esse lugar que nos encontra e nos dá esperança para continuar, onde Ele nos conta a história da misericórdia e nos dá a alegria de conhecê-lo e desfrutar dele eternamente. Amém?